enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. I never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. Hell no, man. What the fuck, man? Never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. I never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. Ai, minha mão tá congelando. É muita neve. Olha isso. Oi. Ah! A minha é maior. A minha é maior. Ó, isso dói, tá? Sai fora. Ô, pai, ei. Filma aí. Tá filmando? Eu tô. O senhor vai me machucar. Para. Mas esse velho todo mesmo, faça chuva, faça sol, ele tá aqui importunando, né? Vai virar o baqueiro. É espírito de... Ai, gente, finalmente decidi gravar a segunda parte do vlog. Tô indo lá no parque pra gravar. Gente, o celular tá muito sensível. Eu apoiei ele num lugar aqui. Assim, dá pra gravar? Dá. É o melhor ângulo que você vai ver na sua vida? Provavelmente não. Então, releve. Eu separei algumas perguntas. Cadê? Pra responder pra vocês. Então, assim, a primeira pergunta que muita gente me faz é se eu já tô fluente em japonês. Não, gente, óbvio que eu não estou fluente em japonês, né? Eu cheguei aqui faz 8 meses, eu acho. Então, eu não tô fluente, mas eu consigo me virar no que me é proposto. Ai, a neve caindo. Que susto. Enfim, eu consigo me virar no que me é proposto, gente. Tipo, se eu precisar ir no hospital, alguma coisa assim, eu consigo ir sozinha e me comunicar. Mas aqui também tem a bênção, né, do tradutor. Então, tudo que a gente precisa, a gente coloca no tradutor e fica tudo bem. Como que tá sendo minha vida no Japão? Gente, o Japão, assim, é um país incrível pra morar.
Sério, como país, assim, eu não tenho nada pra reclamar daqui. As ruas são extremamente limpas. O ângulo vai ter que ser esse mesmo, porque se não for esse ângulo eu não vou gravar. Como país, eu não tenho nada pra reclamar daqui, porque as ruas são limpas, as coisas são... Não vou dizer baratas, porque não são baratas, mas são condizentes com o salário que você ganha. Eu ainda não trabalho, mas dá pra tirar isso de exemplo pelo meu pai. Mas logo, logo estarei trabalhando. Eu moro dentro do Daiso. O que eu posso fazer, gente? Eu sou meio consumista com Daiso, então... Acho que se você me segue no Instagram, você já, no meu privado, né? Você já viu como é minha mesa de estudo cheia de coisa do Daiso, porque eu amo as coisas do Daiso. Então, assim, como que é a minha vida aqui? Gente, é de boa. Eu faço as coisas normalmente, eu saio pra andar às vezes, igual eu fiz hoje. Não andei muito, né? Só vim aqui no parque pra fazer uma encomenda de uma foto. Ficou meio estranho isso. Tomara que a menina não me processe. Mas tem um templo aqui perto, que eu não vou lá de novo pra poder mostrar pra vocês, mas eu vou colocar a foto aqui. Enfim, primeira pergunta respondida. Como tá sendo minha vida no Japão? Gente, é um pouco solitária, eu não vou mentir, assim, é um pouquinho solitária, porque só tenho meu pai, de família e tal. E eu tenho uma amiga só aqui, que me faz companhia. Então é meio solitário, mas não deixa de ser legal, assim, eu gosto, é divertido. Se eu já me adaptei. Segunda pergunta, né? Ai! Segunda pergunta. Você já se adaptou? Gente, aqui no Japão, tipo, eu acho que eu me adaptei, sim, porque eu já até conheço as ruas, mas também, né, 8 meses. Mas eu já me adaptei. Como o país, assim, não é difícil de se acostumar. É uma cultura muito diferente, realmente, então... Eu entendo quando algumas pessoas falam que tem dificuldade de se adaptar, mas como país, é muito fácil de você se adaptar aqui, porque, pelo menos onde eu moro, é um lugar muito quietinho. Então você não precisa lidar com muita coisa, só que eles têm um pouco de burocracia com algumas coisas. Então se você vai mandar dinheiro pro Brasil... Ó, tem o trem passando aqui, ali do lado. Se você vai mandar dinheiro pro Brasil, tem um tipo de burocracia, muita coisa que você precisa ir no correio pra resolver, às vezes precisa ir no Combine, então... Enfim, nessa parte é um pouquinho complicado, mas como, assim, comida, ambiente, idioma, eu acredito que eu me acostumei, sim. E pelo menos onde eu moro, os japoneses são muito simpáticos, então quando a gente fala que não sabe japonês, que não entende, eles são super simpáticos, eles são super pacientes, são os primeiros a pegar o tradutor pra você, ou quando eles não podem pegar o tradutor, que foi no caso... de ontem, que eu tive que fazer uma ressonância magnética, eles fazem mímica pra você entender, então, tipo, eles dão um jeito, sabe? Eles não vão te largar lá e falar, você não sabe japonês? Aqui pra você. Não vão fazer isso com você. Eles são bem, bem simpáticos e muito gente boa. Terceira pergunta. Como que eu me senti vendo a neve pela primeira vez? Gente, quando eu vi a neve pela primeira vez, não nevou esse tanto, né? Acho que nunca nevou esse tanto, porque meu pai falou que foi uma queda de temperatura histórica. Mas quando eu vi a neve pela primeira vez, nevou tão pouco, mas tão pouco, que não dava, nem cobriu o chão. Caiu isso aqui, ó, de neve só. Mas eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tava nevando. Eu chamei meu pai, como se meu pai não visse isso há 6 anos. Eu fiquei super empolgada, ai meu Deus, a neve. Vou mostrar pra vocês como que tá, onde eu tô aqui gravando pra vocês, ao meu redor, como que tá de neve, tá? Olha isso daqui, aqui, ó. Viram? Deu pra ver? Não sei se deu pra ver. Mas, ó. Gente, isso aqui tudo é neve, ó. Ai, gente, ó. Tem neve ali. E aqui tem muita neve. Eu tô mexendo tudo, mas, ó. Enfim, né? Tipo, tem as diferenças, mas... Sim, eu como comida brasileira frequentemente. Na verdade, é muito difícil eu comer comida japonesa aqui. Qual a sua sobremesa e salgados favoritos? Não sei, aqui do Japão ou da vida? Da vida, gente, eu acho que eu amo um estrogonofe com batata palha, não tem nada melhor nessa vida. E de sobremesa, eu acho que a surpresa de uva que as minhas irmãs fazem e o bolo de tapioca da minha mãe. Gente, sério, não... Olha, sem comparação, são as melhores sobremesas da vida. Que saudade de comer isso, gente. Eu me arrependi muito de não ter comido a travessa inteira antes de viajar, porque que coisa deliciosa. Número 6, se eu já passei perrengue aqui. Gente, eu passei perrengue no primeiro dia que eu cheguei aqui. Quando eu pisei no Japão, eu passei um perrengue. Elas foram pra um lado e eu tinha que ir pro outro. Eu fui sozinha
E aí, elas falaram, ó, vai com essa mulher aí, ó, que ela vai te guiar. Só que a bendita da mulher quis falar comigo. Aí eu falei, moça... Não falei moça, né? Mas eu falei, tipo... Sumimasen Nihongo wa karanai. Que é, tipo, eu não entendo japonês. Eu não falo japonês. E essa jumenta continuou falando em japonês comigo. Aí eu fiquei... olhando assim pra cara dela. Aí ela olhou assim... Ela continuou falando aí. Daqui a pouco ela parou e ficou assim... Aí ela... wakaranai, né? Eu falei... Wakaranai. Tipo, você não entende, né? Não entendo. Fechei e falei pra você que eu não entendo. Por que você continua falando comigo assim? Mas tudo bem. Aí ela parou de falar japonês, né? E aí ela me levou pra um outro cachê lá. Aí a moça... Não essa moça, a outra moça... que também queria falar comigo em japonês. Aí eu já tava puxando o tradutor, já que ali já acabou pra mim. Eu falei, ó... tomei, filha. Aí a moça do cachê queria falar em japonês comigo. Eu falei... perguntei se a gente podia falar em inglês. Aí ela falou que sim. Aí eu entendi que ela tava mandando eu fazer. Eu fiz o cartão e fui embora. Mas no primeiro dia que eu pisei aqui, eu já passei por esse perrengue. Sozinha, né? Porque não tinha ninguém pra poder me ajudar. Mas fora isso, gente, perrengue... de vez em quando a gente passa umas coisas, né? Tipo, igual ontem que eu falei que o médico queria falar... O médico não, o assistente da radiologia lá. Ele queria falar alguns negócios comigo pra ver se eu não tava levando alguma coisa de metal, porque eu ia fazer a ressonância. E eu não tava entendendo bosta nenhuma que ele tava falando. Aí eu falei, moço, não sei falar japonês, não. Aí ele perguntou, seu pai fala japonês? Eu falei, não, meu pai não fala japonês, não. Aí ele... tá bom, então. Aí ele fez mímica lá e eu consegui entender o que eu tava falando. Número 6. O que eu mais sinto falta do Brasil? Ai, gente, sem dúvida, minha família, né? Elas não estão assistindo isso, elas vão estar, tipo assim... Mas é verdade. Eu acho que eu sinto mais falta da minha família e dos meus amigos. Eu não posso dizer que eu sinto falta do Brasil como país bom de se viver. Porque, gente, tipo, em questão da segurança, ambiente e tal, eu não sinto falta disso, mas eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da nossa cultura, eu sinto falta muita falta da minha família, porque, gente, eu vivia com a minha família 24 horas. Eu vivia com a minha família 100% do tempo, e aí, do nada, uma mudança brusca e não ver minha família, meio que me deu um choque muito grande. Então, sem dúvidas, o que eu mais sinto falta do Brasil é a minha família. E os meus amigos também, porque eu me sinto um pouquinho solitária aqui, mas fora isso... eu diria que é a nossa cultura mesmo. Número 9. Dá pra viver aí sem falar japonês? Eu diria que sim, gente. Dá pra... tipo, não é fácil, né? Você tem que ficar contratando tradutora pra fazer algumas coisas, mas... algumas coisas que precisam muito, tipo, quando você vai fazer uma coisa muito específica dentro do hospital. Às vezes o hospital tem tsuyaku. Assim, dá pra viver, mas você passa alguns perrengue, né? Tipo, você precisa contratar pessoas que falam japonês pra poder ir com você. Então é importante que você saiba o básico, que você saiba se virar e também que você não se desespere, tá? Porque tem gente que chega aqui e não sabe falar japonês e quer ficar contratando tsuyaku pra ir em tudo que é lugar. Só que, gente, tsuyaku não é barato não, tá? Tsuyaku é caro. Então, se você ficar contratando tsuyaku toda vez que você vai sair de casa, você vai pagar uma grana, viu? Então, é importante que você perca a vergonha e que você se jogue. Eu preciso fazer tal coisa. Meu, pega um tradutor, você vai se virar com a pessoa lá, faz o que você precisa. Aqui, pelo menos onde eu moro, tem muito brasileiro, então eles são muito compreensivos, os japoneses, né? Meu, pega o tradutor, fala errado mesmo. Se a pessoa tá entendendo o que você tá falando, tá ótimo. O importante é você resolver o que você tem pra resolver. Mas não cai nessa pilha de ficar contratando o tradutor, isso não só no Japão, né, mas em qualquer outro lugar, pra poder ir com você, porque senão você vai gastar uma grana, ó. Algo que você pensa que ia estranhar e se acostumou. Usar frases em japonês. Tipo, quando a gente tá no Brasil, é que não é o nosso idioma também. Então, quando você tá no Brasil, algumas palavras em japonês parecem piada ou parece chacota. E muita gente fala, eu não teria maturidade pra morar no Japão, porque você tem que falar gozaimasu e você tem que falar kudasai. Se bem que aqui com outras pessoas, eu nunca usei kudasai. Mas... enfim, porque tem outras formas de você pedir por favor. Mas se a gente fala, eu não ia conseguir me acostumar, eu não tenho maturidade. Você acostuma? É uma coisa, é questão de acostumar mesmo, sabe? Tipo, chega uma hora que você se vê tanto, porque essa coisa do gozaimasu você coloca na frente, por exemplo, quando você vai agradecer alguém por ter feito alguma coisa pra você, uma pessoa que você não conhece, tipo no mercado, um médico, alguma coisa assim, você fala arigatou gozaimasu. Só que, se você falar só arigato, fica muito informal. E o japonês tem muito isso de frase formal pra gente que você não conhece ou pra gente que tá acima de você. Então,
tem muita coisa que você precisa prestar atenção na hora de falar, porque senão as pessoas vão estranhar. Então, essa coisa assim de, eu não teria maturidade. Teria sim. Se você não tivesse maturidade morando aqui pra poder falar esse tipo de coisa, você ia ter que fechar sua boca, então. Porque aqui você precisa falar essas coisas, a gente não tem o que fazer e uma hora você acostuma. Mas se eles perceberem que você não fala japonês, que você não sabe nada, que você sabe falar arigato só, eles não vão reclamar com você, eles não vão fazer nada. Mas é importante você saber os níveis de formalidade e o que você tá falando pra pessoa, porque meu pai contou de um caso, acho que de um tio da minha madrasta, que no aeroporto ele precisava falar shirenai, que é não sei, não entendi, e ele falou shirinai. Shirinai em japonês significa sem bunda. E aí os policiais queriam prender ele por desacato. Então é bom você prestar atenção e saber exatamente o que você tá falando, porque em japonês tem umas coisas que se você muda um pouquinho, vira uma coisa completamente diferente. Ai, véi. Vou mostrar a placa pra vocês em japonês.